Olá, bom dia, são 8 horas e 15 minutos, segunda-feira, 23 de novembro. Essa é a TV Senado e você está assistindo ao primeiro boletim do Senado Agora na semana. O Senado quer ampliar os limites para enquadrar empresas no Super Simples. Governadores e prefeitos resistem à ideia com receio de perder a arrecadação. Os senadores só vão votar o projeto depois de ouvir todos os interessados, empresários e governantes. É o que a Comissão de Assuntos Econômicos vai fazer hoje em São Paulo. A repórter Karine Beluso tem os detalhes. A proposta aumenta o limite de enquadramento das empresas no regime especial de tributação do Simples Nacional. Empreendedores, associações comerciais, federações de indústria, agências de fomento, prefeitos, governadores e outras autoridades foram convidados a debater o tema com a relatora do projeto de lei, senadora Marta Suplicy. De acordo com o texto, a receita bruta anual máxima permitida às microempresas inscritas no regime simplificado passará de R$ 360 mil para R$ 900 mil. No caso das empresas de pequeno porte, o faturamento poderá chegar a R$ 14 milhões e 400 mil por ano. Atualmente, o limite é de R$ 3 milhões e 600 mil. Vai ser feita essa audiência pública no sentido de esclarecer, de discutir o projeto, para que a gente consiga trabalhar num projeto que reflita não só o interesse das pequenas empresas, as microempresas, mas também olhando os estados, olhando os municípios, tentando fazer uma coisa equilibrada e que ajude o Brasil a crescer. A audiência será na Assembleia Legislativa de São Paulo e está marcada para as 3 da tarde. Confira agora a agenda das outras comissões do Senado para esta segunda-feira. A audiência pública na Comissão de Direitos Humanos vai debater os desafios da comunicação pública e dos direitos humanos nas TVs abertas e por assinatura e na banda larga no Brasil. Senadores e convidados também vão discutir as providências que devem ser tomadas para sanar os problemas reclamados pela população. A Comissão de Juristas, que prepara anteprojeto de lei geral do desporto, faz reunião para tratar da prática desportiva profissional, contrato de trabalho, direito de imagem, direitos econômicos e intermediários. A CPI, que investiga o assassinato de jovens, faz audiência pública em Lauro de Freitas, na área metropolitana de Salvador, para ouvir representantes da sociedade civil sobre a conjuntura local. Confira agora como será a semana nas comissões do Senado. Quem traz as informações é o repórter Roberto Fragoso, da Rádio Senado. Bom dia, Roberto. Bom dia, André Ricardo. A Comissão de Assuntos Econômicos deve votar nesta terça uma proposta que coloca limites para o endividamento da União. O projeto de resolução, que faz parte da Agenda Brasil, atrela o teto de endividamento à receita corrente líquida, que é o valor total arrecadado com impostos e contribuições descontadas as transferências constitucionais obrigatórias para estados e municípios, além das contribuições de servidores para seus sistemas de previdência e assistência social. A dívida bruta da União será limitada a 4,4 vezes a receita líquida e a dívida líquida a metade desse valor. No entanto, o governo terá um período de 15 anos para chegar a essa meta de forma gradativa. O relator, o senador José Serra, do PSDB de São Paulo, defendeu que a crise por que o país passa é a mais grave já enfrentada e que é preciso encontrar mecanismos permanentes de recuperação. Também na terça-feira, a Comissão de Assuntos Econômicos se reúne em conjunto com a Comissão de Ciência e Tecnologia para votar a proposta de criação do Código Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação. A proposta facilita a aproximação do setor público com o privado em busca de inovação e competitividade. O poder público deve apoiar a criação de incubadoras de empresas, além de polos tecnológicos. Os governos federal, os estaduais e municipais, além das instituições científicas e tecnológicas públicas e agências de fomento, poderão ceder o uso de imóveis para a instalação desses locais. A Comissão de Meio Ambiente e Defesa do Consumidor deve votar também amanhã um projeto que autoriza o uso controlado de remédios para emagrecer. A proposta libera a produção, a venda e o uso de 4 inibidores de apetite: Femproporex, Mazindol, Anfepramona e Sibutramina. No ano passado, o Senado suspendeu uma resolução da Agência Nacional de Vigilância Sanitária que cancelou em 2011 o registro de medicamentos com anfetamínicos. No entanto, a venda só poderá ser feita com receita médica, que deve ser retida pela farmácia. Na quarta, a Comissão de Assuntos Sociais debate as políticas que asseguram os direitos dos idosos e a de Constituição e Justiça analisa um projeto que permite a redução da pena para os presos que doarem sangue.
E na quinta-feira, a Comissão de Relações Exteriores vai começar a discutir o relatório sobre a avaliação das políticas públicas na área da indústria da defesa nacional que mobilizaram o colegiado durante o ano. André. Obrigado, Roberto. Nesta terça-feira, às 15h, a Comissão Mista de Deputados e Senadores, que analisa a MP 690 de 2015, deve votar o relatório final do senador Humberto Costa. A medida eleva tributos para bebidas e produtos eletrônicos. A medida provisória 690 altera a forma de tributação de bebidas como cachaça, uísque, vodka e vinho, entre outras. Atualmente, o IPI sobre as bebidas quentes é um valor fixo cobrado sobre a quantidade produzida. Com a mudança, passará a ser calculado sobre o valor da bebida. A MP também antecipa a extinção do Programa de Inclusão Digital, que desde 2005 isenta computadores, tablets, smartphones e roteadores do pagamento do PIS/PASEP e da COFINS. O governo queria acabar com o incentivo a partir do dia 1º de dezembro, mas o relator, senador Humberto Costa, estendeu o prazo para 1º de janeiro de 2016. A presidente Dilma Rousseff sancionou sem nenhum veto a Lei de Proteção ao Emprego. A lei, que surgiu de uma medida provisória, foi aprovada pelo Senado no dia 28 de outubro. O Programa de Proteção ao Emprego é uma iniciativa do governo para tentar evitar as demissões na iniciativa privada. Ele permite às empresas em dificuldades financeiras diminuir a remuneração e a jornada de trabalho dos empregados em até 30%, desde que preservem os empregos. Nesses casos, o governo deverá usar recursos do FAT, Fundo de Amparo ao Trabalhador, para pagar até metade da parcela do salário que o trabalhador deixar de receber, limitada a 65% do teto do seguro-desemprego. É uma medida provisória temporária que tem como único objetivo garantir a manutenção do nível de empregabilidade no Brasil. De acordo com o Ministério do Trabalho, 23 empresas com 30 mil empregados já aderiram ao Programa de Proteção ao Emprego. Outras 42 solicitaram adesão. A maioria são empresas dos setores automotivo e metalúrgico. O Congresso Nacional decidiu que nas eleições o voto tem que ser impresso pela urna eletrônica. A novidade, aprovada na reforma eleitoral deste ano, tinha sido vetada pela presidente da República. Senadores e deputados derrubaram o veto, mas a mudança só vale em 2018, como explica o repórter Dante Ascioli. Antes era assim. O cidadão colocava o voto na urna e a justiça contava as cédulas manualmente, uma a uma. Em 1996, os eleitores começaram a usar a urna eletrônica. No ano passado, foram instalados 434 mil equipamentos nas zonas eleitorais. A apuração ganhou em agilidade, mas alguns especialistas em informática desconfiam da segurança do sistema. O voto que foi mostrado para candidato A pode ser somado para candidato B e ninguém tem como ver isso, porque isso está acontecendo dentro dos circuitos eletrônicos. O direito de fiscalizar foi extinto com a informatização pura do voto, que não permite nenhum mecanismo de recontagem que possa ser verificado por qualquer um com seus próprios meios. Em 2002, o Tribunal Superior Eleitoral instalou impressoras em algumas urnas eletrônicas, mas o sistema apresentou falhas. Uma lei de 2009 determinou a impressão dos votos, mas antes que fosse aplicada, o Supremo Tribunal Federal considerou a medida inconstitucional por ferir o segredo do voto. O tema voltou ao Congresso neste ano. Senadores e deputados aprovaram uma nova lei para obrigar a impressão do voto. O comprovante não ficaria com o eleitor, mas guardado em um local lacrado. Não é que o eleitor vai sair com o recibo de que votou no candidato A, B ou C. Não. Essa informação é secreta, ela fica guardada dentro da urna. Para uma eventual verificação, checagem, se confere o resultado do que foi digitado com o que foi impresso.
Mas a presidente Dilma Rousseff vetou esse artigo da lei. Para o Palácio do Planalto, a instalação das impressoras nas urnas eletrônicas vai custar caro. E o projeto não deixa claro de onde vai sair o dinheiro. O veto entrou na pauta da última sessão do Congresso. Nós entendemos que não temos condições de investir mais 1 bilhão e 800 milhões de reais, que é a conta apresentada pelo Tribunal Superior Eleitoral em programação, em urnas eletrônicas e nos equipamentos. Não existe nenhuma democracia no mundo onde o processo eleitoral não tem direito a ter a contraprova, não tem direito a ter aquilo que é exatamente a contabilidade dos votos. Quase 90% dos parlamentares decidiram pela derrubada do veto. E a impressão dos votos na urna eletrônica começa a valer até as eleições de 2018. Será que o meu voto depositado lá, depois de processado, se concretiza? Então, para que a gente tire essa dúvida, dê tranquilidade ao eleitor, de que ele possa saber que a partir agora de 2016, 2018, ele vai votar e ele vai ter a comprovação saindo ali, o nome dos candidatos que ele escolheu, nós optamos por derrubar o veto da presidente Dilma. Você pode ter eleições para prefeito, vereador, deputado decididas por 1, 2 votos. E como conferir se realmente não houve manipulação, se não houve invasão dos sistemas? Não há um único sistema de informática no mundo que não seja vulnerável. E é óbvio que a nossa urna eletrônica, por mais segura que ela seja, ela tem vulnerabilidades. Para que não paire nenhuma dúvida de que todos nós queremos eleições limpas, isentas de qualquer forma de manipulação e corrupção, achei que foi o melhor que aconteceu, foi a derrubada mesmo do veto. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral deixou claro à imprensa que é contra o voto impresso, que ele considera desnecessário. Segundo o ministro Dias Toffoli, a urna eletrônica acabou com a intervenção humana, que não deixa rastros, enquanto a intervenção eletrônica pode ser auditada. Mesmo assim, o presidente do TSE disse que vai criar uma comissão interna para estudar a aplicação do voto impresso a partir de 2018. Ficamos por aqui, obrigado pela audiência e continue assistindo a nossa programação. Um ótimo dia para você.